No Evangelho de João, no capítulo de número 5, conta-nos a história. A história de um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Jesus, vendo esta situação, se aproxima dele e faz uma pergunta: tu queres ser curado? Mas porém ele responde para o Senhor: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando as águas são agitadas, eu ainda até tento chegar até lá, mas sempre desce alguém antes de mim. Ele começa a contar essa narrativa para o Senhor e quem sabe ele se apresenta dizendo assim: Senhor, eu vou contar a minha história para você. Fazem 38 anos que eu estou nesta situação. Quantas palavras eu já ouvi, mas eu ainda continuo tentando me aproximar do tanque. Quantas pessoas olharam para mim e disseram que eu ia morrer nesta situação, mas eu ainda continuo tentando chegar até o tanque. Quantas pessoas olharam para mim dizendo que não tinha ninguém ao meu lado, mas mesmo assim eu ainda continuava tentando chegar até o tanque. Quantas pessoas apontavam o dedo dizendo que eu ia morrer nesta situação, mas mesmo assim eu tirava forças e continuava tentando chegar até o tanque, porque eu acreditava que se eu entrasse naquela água, eu seria curado, mas todas as vezes que eu tentava me aproximar, sempre chegava alguém antes de mim. Ele começa a contar a sua história, ele começa a dizer que não tinha ninguém por ele, que nem os seus parentes, nem os seus amigos, nem aqueles que um dia andaram ao seu lado estavam ali para lhe ajudar. Mas contudo, o que me chama a atenção é que mesmo assim ele ainda continuava tentando. Muitas das vezes a gente para, muitas das vezes a gente não quer chegar, a gente não quer andar, muitas das vezes a gente quer desistir por não ter ninguém ao nosso lado. Mas o Senhor vem nos ensinando neste dia que aquele homem, mesmo sem ter ninguém, ele ainda continuava tentando. Quantas palavras ele ouviu? Quem sabe você que me ouve está dizendo assim: pastor, esta palavra está falando ao meu coração porque eu estou passando por isso. Eu já vivenciei essa história aconteceu comigo. Quantas pessoas não apostaram em mim? Quantas pessoas me abandonaram dizendo que eu ia morrer naquela situação que eu me encontrava? Quantas pessoas me rejeitaram, quantas pessoas apontavam o dedo para mim dizendo que eu não ia conseguir me levantar, que aquele lugar era o lugar que eu iria ficar para o resto da minha vida. Ei, meu irmão, na nossa vida nós vamos encontrar pessoas assim, pessoas que vão olhar para mim, para você e vai dizer: você não vai conseguir vencer. Nós vamos encontrar pessoas que vão olhar para mim e para você dizendo que a gente não vai conseguir nos levantar. Nós vamos encontrar pessoas que vão dizer que ali é o nosso fim, mas porém eu glorifico a Deus. Porque Jesus, ele é diferente. Jesus, ele se aproximou daquele homem, ele não se aproximou somente para dizer para ele: olha, continue aí e espere mais um pouco. Não, ele se aproximou e disse: você quer ser curado? Jesus, ele chegou ali com um remédio, ele chegou com uma solução para aquela vida. Da mesma maneira que o Senhor está me usando para te dizer: ei, talvez você esteja cansado de tentar, talvez você esteja cansado de caminhar, quem sabe você esteja tentando e ainda não conseguiu, mas existe uma palavra de Deus que move o meu coração dizendo: continue tentando, porque no tempo certo eu, Senhor, vou operar um milagre na tua vida. E até aqueles que te abandonaram, até aqueles que não te ajudaram, até aqueles que zombaram da tua cara vão reconhecer que eu sou Deus na tua vida. Por isso, você que me ouve neste dia, descansa o teu coração. Jesus entrou naquele lugar e mudou a história daquele homem, sem ele ter nada, sem ele ter recursos, sem ele ter amigos, sem ele ter parentes, sem ele ter ninguém. Jesus mudou a história daquele homem. Enquanto todos estavam aguardando, esperando as águas serem agitadas, Jesus mudou a ótica. Jesus entrou por um lugar que ninguém esperava. Jesus operou milagre na vida daquele homem aonde ninguém acreditava. E eu quero te dizer neste dia, talvez você esteja cansado com as suas lutas, talvez você que me ouve esteja cansado por causa dos seus problemas, das suas dificuldades. Quem sabe você que me ouve olha para mim e diz assim: pastor, essa história está falando comigo, porque nem os meus parentes me ajudaram no momento que eu mais precisava. Talvez você que me ouve esteja dizendo assim: pastor, está tão difícil,
Foi tão difícil chegar até aqui que eu estou pensando em desistir, em abandonar tudo, mas o Senhor está te dizendo, continue tentando, porque eu estou te vendo, eu sei, eu contemplo, eu conheço, eu sei o que você está passando, eu sei que as palavras te machucaram, te magoaram, eu sei que as perdas da vida também, eu sei que te abandonaram, que te rejeitaram, mas porém eu vou mudar essa história, eu vou mostrar para todos que eu ainda sou Deus na tua vida e as pessoas vão se surpreender com aquilo que eu vou fazer, aleluias. É interessante que Jesus cura aquele homem e Jesus olha para ele e diz assim, pega a tua cama e anda. E aquele homem sai e quem sabe as pessoas ao olhar diz assim, como foi possível? Como que ele conseguiu, mesmo sem ter ninguém, mesmo sem ter recursos, e quem sabe ele olha e diz assim, é porque eu ainda continuei tentando, eu não desisti por causa das lutas, eu não desisti por causa das provações, das dificuldades, mesmo com tudo dizendo ao contrário, mas eu ainda continuava acreditando que a minha hora, o meu milagre ia chegar. Por isso você que me ouve este recado de Deus para a tua vida, o teu milagre vai chegar, continue tentando porque o teu milagre vai chegar e as pessoas vão se surpreender com aquilo que Deus irá fazer na tua vida em nome de Jesus, aleluias. Tome posse desta palavra, que Deus te abençoe poderosamente, continue tentando, há um milagre vindo ao teu encontro, eu profetizo isso em nome de Jesus.